Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Antalim Blefar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente pergunta, né? Na verdade, não pergunta tanto, mas que é uma coisa que às vezes a pessoa nem se pergunta, né? Que é a questão de como que tecnicamente funcionam as sessões de um centro. Obviamente, nós vamos falar sobre o nosso centro, que é o Centro Espírita Antalim Blefar, que tem sessões específicas. Obviamente, tem centros que funcionam com muito mais sessões que o nosso, que não é um centro enorme, é grande, mas não é enorme, né, como muitos centros aí que existem. Então, eu vou falar especificamente das nossas sessões, e aí, se vocês tiverem dúvidas sobre outras sessões, eu posso responder nos comentários, tá? Então, vamos lá. Né? Quando você chega no Centro Espírita Natalim Blefar, a casa ela é protegida por uma egrégora de luz, né? Como se fosse um campo de força magnético, de energia, o qual só atravessa quem eles permitem que atravesse aquele campo de força, né? Então, tem muitos seres que às vezes andam conosco que não conseguem atravessar, né? Ou não querem atravessar. E aí eles ficam do lado de fora. É por isso que às vezes você entra no centro, você recebe você sente uma paz muito grande, uma leveza, né, como se estivesse tirando um peso de suas costas, porque você, ao atravessar esse campo de força magnética, que serve para proteger a casa de ataques, você é liberado de muitas obsessões, de pesos de carga energética negativa que você carrega, né? Então, ao adentrar a casa, você já sente uma diferença no teu aspecto físico e no teu aspecto mental, psicológico, né? Então, atravessando essa egrégora, né, você é recebido pelos irmãos da casa que trabalham lá, né? Eles vão limpar suas mãos com álcool gel, isso não é por questão de pandemia, sempre foi feito assim. Por quê? Como eu falei, esse vídeo é um vídeo técnico. Então, por que que é limpa as mãos, né, das pessoas quando chegam na casa? Foi a pedido dos guias da casa, né, que limpassem a mão das pessoas. Para quê? Para que elas pudessem receber melhor a energia do passe, porque a gente vem da rua e muitas vezes, por mais que não aparente assim visivelmente, as nossas mãos estão sujas, às vezes sujas energeticamente. Então, o álcool gel, ele tira as impurezas da mão e o passe que vai ser aplicado logo após que nós vamos chegar lá, ele termina de tirar as impurezas. E a mão é um dos receptores, um dos canais receptores de energia do nosso corpo, né? Então, as mãos limpas com álcool gel é um primeiro passo, ou álcool normal, né? É o primeiro passo para entrar na casa. Você vai seguir por um corredor onde você vai chegar na sala de passe, né? Aí na sala de passe, a nossa casa ela tem toda uma ambientação de luz azul. Logo a hora que você entra, não era assim, agora nós transformamos para que fique assim. Por que que a ambientação da maioria das salas da casa é de luz azul? Porque o azul, ele transmite, a emissão da luz azul transmite uma paz para você. A própria emissão, segundo a cromoterapia, né, a luz azul transmite paz, harmonia, né? Então, quando você entra na nossa casa, você já se depara com a luz azul. Então, ela te acalma, você fica mais harmônico, mais retrospectivo, em silêncio, né? Você se equaliza com a energia da casa. E a luz, que é a principal forma de captação de informação do nosso corpo, que é através dos olhos, né? Além da emissão energética que a luz emana em si, né, a cor, essa combinação de elementos te deixa mais calmo assim que você entra, e você entra no estado mais meditativo e passivo dentro da casa, que é o que a gente busca. Porque dentro da casa a gente tem que buscar, né, a prioridade de que as pessoas fiquem com uma paz interior, né? Então, logo que adentra, você já limpa as mãos,
já está dentro da egrégora de luz, dentro desse campo de força, você vai para o passe. Na sala de passe, que também é luz azul, né? Nós temos os passistas, então vai pedir para que você se sente, para que você coloque os 2 pés no chão, para que você coloque sua bolsa ou mala ao lado, para que você não fique com nada no seu colo, para que você estenda suas mãos assim, em cima dos seus joelhos, né? Que aí nós vamos chegar naquilo que eu estava falando. Então, os passistas têm alguns tipos de passe. Tem alguns tipos de passe diferentes. Tem o passe no qual a pessoa emana energia dela, né? Sempre através das mãos. Mas deixando claro que não é necessário a imposição de mãos para que você dê o passe em alguém. Então, através da sua própria aura ou da sua vontade de emanar energia para alguém, você já dá passe em alguém. A gente pode ver que quando muitas pessoas relatam que ao estar na presença de vários espiritualistas de renome, como Chico, Divaldo, a pessoa já sente a energia daquele ser e a energia dele, como é muito positiva, ela equaliza a sua negatividade, ou seja, você é pacificado ao estar na presença desses seres, porque a aura dele já te dá um passe, compreende o que eu estou dizendo, a nível técnico? Então, para você dar um passe em alguém, né, você tem que entrar no campo energético de alguém, seja o passe à distância, por emanação, ou seja o passe de proximidade, né? Então, você tem que sempre pedir licença, porque você é um agente de Deus, né, dos irmãos de luz, e aí tem vários tipos de passe. Um desse tipo de passe é o que você vai emanar as mãos, né, de uma forma simbólica, e você vai optar por emanar as energias da sua mão, dessa forma assim, ó. Então, eu estou colocando uma luz aqui para vocês verem como que funciona a emanação de energia, né? Você pode ver que ela é de forma espiralada, porque quando a luz sai da mão, ela sai de forma espiralada, né? O espiral é uma forma geométrica, né? Uma forma de geometria sagrada, e toda a emanação de energia, segundo os grandes mestres, como Ramatiz, e as entidades que a gente se consulta, explicam que as emanações de energia das mãos são através de um espiral, né? Então, esse espiral, ele entra dentro do campo etérico da pessoa que está tomando passe, e ele vai desmagnetizar toda a aura, vamos colocar assim, os chakras da pessoa, né? Então, se a pessoa está com vibração negativa, né, ou ela está com cargas negativas acopladas nela, e quando eu digo acopladas, é porque assim, nosso chakra, se você analisar no vídeo que eu vou colocar logo em diante, nosso chakra ele tem entradas, são entradas específicas no nosso corpo, né? E essas entradas também são espiraladas, porque quando sai a energia do chakra, que ela vaza, ou quando ela entra através de alguma forma, ou ela é acoplada negativa, ou alguém está te dando um passe, ou você está recebendo alguma emanação energética, ela entra de forma espiralada dentro dos canais dos chakras, né? Então, eu vou colocar um vídeo agora para vocês verem como que, assim, é uma representação imagética de como que funcionam os chakras. Confira aí. Então, vocês viram que os chakras, né, têm uma receptividade de forma espiralada e também eles vazam de forma espiralada as energias, né? Então, o passe, ele vai estar equalizando os seus chakras, né? Vai estar retirando a carga energética mais pesada e bruta que está acoplada no teu corpo espiritual, que são 7 corpos etéricos, né? Que eu não vou entrar na especificidade aqui, senão a palestra, a live fica sobre corpo etéreo e não é isso o intuito, né? E aí você desmagnetiza e limpa, né? E eleva a frequência da pessoa que está tomando passe, né? Feito isso, a pessoa entra no salão, né? E nesse salão, nós temos a palestra, né? Então, de você estar no salão apreciando a palestra, nós buscamos ter temas ali variados para que o espiritismo se adeque dentro do cotidiano do ser humano,
e não seja uma coisa que fique prezando apenas pela religiosidade ou por muita técnica e você não consegue aplicar isso dentro da sua vida pessoal. Então, a gente está buscando palestras que apliquem isso no cotidiano das pessoas, das profissões, numa questão mais reflexiva, né, sobre a vida em si, sobre como aplicar a espiritualidade e o espiritismo dentro da sua vida, porque é uma forma mais dinâmica e feita para você colocar a mão na massa, né, porque a gente fica muito na questão de oração, de estudo dos livros conceituais do espiritismo e acaba não agindo, né? Então, tem muito espírita que estuda a vida inteira e não agiu em nada em prol do espiritismo em si, que é uma reforma íntima, né? Então, só ler e não agir não adianta nada. Então, essas palestras são feitas para isso, especificamente, né? E você estar numa sala com várias pessoas que estão vibrando na mesma harmonia, a sua energia vai se mesclando, vai se limpando, né? E você é atendido, que lá é um centro socorrista, né? Sempre foi e sempre será, independente do que for feito lá dentro. Então, médicos e enfermeiros trabalham lá dentro no plano espiritual, né? Então, enquanto você está assistindo a palestra, eles estão tratando o seu corpo físico e seu corpo etérico. Então, logo após a palestra, é feita uma meditação de cura, né, que é para priorizar esse atendimento dos irmãos espirituais que estão fazendo em nós. E nessa meditação, nós abaixamos as luzes para que fiquem azuis. E a gente coloca faz uma narração ali para as pessoas poderem mentalizar e cocriar uma energia que nos é recebida do plano astral, que passe através do nosso corpo, por várias partes do corpo, e limpe todas as emanações de energias negativas do corpo e possa restaurar o DNA do nosso corpo, que é um DNA básico, que ele é alterado por nós durante nossa vida, com as vicissitudes, com o nosso pensamento. Então, a gente busca renovar esse DNA. Parte da renovação desse DNA original, porque somos feitos perfeitos por Deus, nós que acabamos deteriorando o nosso corpo mental e físico, parte da regeneração é esse atendimento que é feito no planetário, e a outra parte é feito através da injeção de água fluidificada pelas egrégoras espirituais. Então, a gente pede, né, que as pessoas levem a própria água para o centro, deixem lá numa estante específica e depois que termina a sessão do centro, elas levam para casa. Isso é obrigatório fazer? Não. Porque quando você está no centro, você está recebendo a visita desses irmãos espirituais na sua casa também. Eles estão visitando seus familiares, aonde você reside, onde você dorme, estão limpando, né, toda a sua vida, seu trabalho em si. Então, não é necessário levar água especificamente, mas a simbologia de algo, né, como eles usam a sua própria energia para fazer isso, quando você simbolicamente leva água para lá, o teu intuito de se curar, de se melhorar, de buscar essa reforma íntima, potencializa a ação desses irmãos por nós, né? Então, às vezes a simbologia das coisas é importante para certos níveis de evolução. Então, não há problema nenhum levar água, mas a água da sua casa vai ser fluidificada, como é fluidificada quando fazemos evangelho semanalmente, né? Então, depois dessa meditação, nós entramos ou em algum tipo de estudo, ou numa expansão da palestra, no qual as pessoas lá que estão nos visitando, né, os assistidos, vão poder fazer perguntas para o palestrante, ou a gente entra numa discussão sobre algum tema do espiritismo, tá? Isso ali a nível de interação físico mesmo, né? Mas o que está acontecendo por trás? Assim que começa a palestra, começam os atendimentos. Tem o atendimento psicológico espiritual, que é o chamado de atendimento fraterno, e o atendimento médico, agora, que havíamos acabado de começar, mas se interrompeu por causa da pandemia, né? Então, como que funciona o atendimento psicológico espiritual? Nós temos pessoas ali que são
que tem uma habilidade ou um estudo para estar conversando com as pessoas que nós recebemos nesse atendimento. Então, por exemplo, a pessoa entra na sala, sempre com dois atendentes, né, irmãos da casa. Um vai discursar com a pessoa sobre o problema que ela está passando, tudo, né, de uma forma que a pessoa tire todo esse sentimento pesado que ela encontra dentro dela, todo o sentimento negativo, toda essa angústia dos problemas, dos pensamentos, ela tira, ela solta ali, né? E aí, nós temos também uma pessoa que acompanha, que é um médium. O médium, ele pode ajudar no diálogo e também pode dar passagem para o guia dele, né? Para que o guia dê uma mensagem específica para a pessoa que está ali. Isso não é lei, né? Varia muito do caso, né? Do guia querer se manifestar ou não para dar uma mensagem. Então, não é regra, né? E esse atendimento, ele é curto, ele não é um atendimento prolongado, porque nós temos várias pessoas para atender. Então, mas assim, em questão de 10, 15 minutos, a pessoa já consegue, assim, falar o suficiente para que tire aquela energia que fica cravada aqui no peito, que, através da psicossomatia, gere doenças. Então, nesses minutos que ela ali, ela abre o coração dela, e ela recebe o carinho dos nossos atendentes, e a atenção, ela solta aquela energia, aquilo lá se liquefaz, se desfaz, né, com a alta vibração, né, do amor. E aí, lógico que ó, às vezes não termina numa sessão só, mas ela vir constantemente até aquilo se apaziguar. Então você consegue destruir depressão, pensamentos suicidas, tristeza, doenças, né, apenas pela elevação da ansiedade, pela elevação da vibração da pessoa que está sendo assistida. Em uma vez ela pode melhorar, assim, 1000%, como ela pode ter que vir várias vezes para poder ir soltando esses problemas até o momento em que ela se sinta livre, se sinta mais tranquila para seguir a vida, né? Porque às vezes tem muitas questões da Terra que nos prendem aqui e nós temos que resolver, de preferência antes da gente partir, né? Para que a gente não leve para o outro lado questões mal resolvidas, né? E o atendimento médico funciona mais ou menos parecido. O médico vai conversar com a pessoa vai descrever o que ela está passando fisicamente, e o médico vai fazer uma limpeza no campo etéreo da pessoa, né? Que se a pessoa ela continuar no rumo de busca da reforma íntima dela, ou seja, transmutar pensamentos ruins em pensamentos bons, né? Equilibrar recorrentemente sua energia para que não transforme ou piore a doença que ela já tem, né? Porque uma coisa é você ir no atendimento psicológico para que não gere uma doença. Você está se precavendo, né? A outra coisa é quando já está no atendimento médico. O atendimento médico, a pessoa já está doente, então já psicossomatizou no corpo, e aí é necessário que a pessoa compreenda, porque assim, a doença é uma lição, toda a doença. Até as doenças causadas por acidentes ou acidentes em si que geram algum tipo de deficiência. Até o acidente em si, ele é causado pela própria pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela se auto-implica uma dificuldade para que ela aprenda com aquilo, ela se lapide para que ela se busque cada vez se transformar mais num diamante, compreende? Então, quando você sofre um acidente, ou você está sofrendo uma doença grave, ou você tem alguma deficiência, não é porque Deus é ruim, porque os espíritos não te protegem, não. Você mesmo se infligiu aquilo, porque você, antes de vir para cá, achou necessário se infligir para que você pudesse melhorar um ego muito inflado, uma ignorância muito grande, uma maledicência da sua parte, um egoísmo, várias questões morais que nós temos, que são as piores, né? Que a gente coloca empecilhos em nossa própria vida para que possamos lapidar. No meu caso, como eu sempre gosto de falar para vocês que eu gosto de me colocar como exemplo, no meu caso eu tenho graves problemas com a paciência, né? Então,
eu sofro e me auto-implico várias situações que quando eu me pego muito nervoso, que eu penso nisso que eu estou falando para vocês, falando assim, tá vendo, eu mesmo que provavelmente estou me colocando, provavelmente não, certamente estou me colocando nessa situação de teste de paciência, para que eu possa respirar fundo, para que eu possa me acalmar, né? E aí você, quando você tem uma resposta da coisa que você está sofrendo, você fica muito mais calmo, né? Por exemplo, não esse computador aqui, mas o computador abençoado que eu uso para trabalhar, vive com problema. Então, às vezes você está atrasado com o serviço, aí ele trava, ele congela, ele não faz as coisas que você quer, o mouse fica doido, parece brincadeira, né? E assim, eu não mexo nada no computador para ele acontecer isso. Parece que é assim, o computador fica doido, né? E isso irrita muito quem trabalha com o computador, no caso. Isso, eu estou contando isso, mas você aplica isso para a sua vida em várias questões. Por exemplo, se você trabalha de Uber, você fica constantemente tomando fechada de carro. Se você trabalha num escritório, você fica sendo constantemente tendo o saco enchido por uma pessoa. Então, são coisas que é para testar mesmo a sua paciência, né? Então, dado esse exemplo, né, a gente tem que lapidar os nossos erros para que a gente se torne uma pessoa melhor, né? De forma individual, é muito bom deixar claro isso. Por que que eu estou deixando claro que é de forma individual? Porque você não pode pegar e atribuir que a culpa dos seus problemas seja o próximo. Nunca. Por mais que efetivamente pareça, aquela pessoa é um mestre para você. Então, se você vai no centro e fala, minha mãe me enche o saco, meu pai me maltrata, me bate, a minha esposa me dá atenção. Então, aquelas pessoas são mestres na sua vida para que você se melhore, né? Quando você aprende a lição, a dor some, a doença se vai, a pessoa para de fazer o que ela estava fazendo, porque não há mais necessidade de aprendizado, né? Então a vida muda da noite para o dia de uma forma abrupta, porque no nosso caminho, no nosso traçado que nós temos aqui nessa terra, é colocado na balança de que aquela lição foi aprendida. Então a dor se expurga, qualquer dor que seja, ou qualquer dificuldade. Acho que me tornei compreendido, né? Então vamos lá. Então, o atendimento médico que eu estava falando, o médico, por que que eu disse tudo isso? Por que que eu disse tudo isso? Porque quando o médico vai lá e altera o campo etéreo do seu perispírito, que é a sua forma física espiritual, que é como se fosse você, que você se conhece hoje, só que a sua forma em corpo etéreo, né? Ela é a forma que a alma se transforma nessa encarnação, tá? Então, ela também é um corpo físico, mas 1000 vezes mais denso. E eu não digo 1000 vezes, eu digo 1000 vezes de forma metafórica, tá? Então, como ele é muito mais denso, não, menos denso, desculpa, 1000 vezes menos denso. Então, mas ele também não deixa de ser, tecnicamente, um corpo físico, porque você consegue moldá-lo, enfim. E nós, obviamente, moldamos ele por negativo, né? Parabéns para nós. Então, quando o médico espiritual vai lá e altera esse campo etéreo, ele coloca como se fosse assim, se você tem um problema, ele engessa aquilo, né? Para que aquilo se corrija, né? Ele se corrija e você, através desse gesso, né, adquira o que você está buscando. Então, por exemplo, se você tem vamos supor, você tem um machucado no joelho que você manca, que já manifestou no corpo físico, já está mancando, já machucou o joelho, enfim. E o médico vai lá e ele coloca esse gesso espiritual, que é como se fosse um aparelho, né? E você começa a vibrar negativo, aquilo tem uma vibração alta, porque toda aparelhagem espiritual, que são aparelhos mesmo, que eles são acoplados no seu corpo espiritual. Quando você tem uma baixa vibração, aquilo tem uma alta frequência, aquilo vibra numa densidade baixa de alta frequência. Isso eu estou falando de forma técnica, que é o intuito desse vídeo. Quando você abaixa a sua vibração, ou seja, começa a consumir porcaria, começa a vibrar negativamente,
ter pensamentos negativos, fazer coisas escusas para você, para as pessoas, enfim, coisa ruim no geral. Você abaixa a sua vibração, né? E abaixando a sua vibração, o que acontece? Você perde aquele aparelho que estava acoplado em você. Você destrói ele, tá? E aí você não consegue, o gesso obviamente não vai funcionar mais, eu vou chamar de gesso, né? Mas são aparelhos altamente tecnológicos feitos pelo plano espiritual para que ajudem a te restaurar o corpo físico. E aí é que eu falo, a pessoa vai no centro, ela pede ajuda, ela recebe, e aí depois ela fala que não funcionou, né? Por quê? Porque ela não fez nada para se melhorar, né? E a gente deixa claro nas palestras, são pelo menos meia hora de palestra, mais uma hora de debate, a gente indica livros, a gente explica ali de uma forma geral e forma técnica, como eu estou fazendo aqui, e muita gente, né, tem que falar a verdade, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, se a pessoa recebe essa benesse, e aí ela sai de lá, e ela sintetiza tudo que foi feito ali, aí não vai funcionar mesmo, né? Mas a gente tem relatos do centro, da casa antiga, de pessoas que se curaram de câncer. A gente tem vários relatos aqui nas nossas mídias sociais de pessoas agradecendo os trabalhos que foram feitos, né? A nível médico para cura, pessoas que se curaram de depressão, né? De obsessões, enfim, várias questões espirituais e físicas. Então, é o que eu digo. Agora, se você sai de lá com esse aparelho e você trabalha por isso, né, aquilo obviamente vai fazer o efeito dele. E como você aprendeu com aquela lição, né, você alcança a cura. Entendeu? Porque é simples assim, ninguém sofre além do que é necessário. Então, vamos usar um exemplo específico, obviamente que ele não se aplica a todos, tá? Vou usar é que eu estou usando o exemplo do joelho, então vamos seguir com esse exemplo do joelho. É um exemplo muito específico, mas ele vai funcionar para que você entenda como funciona. Então, você está com um problema no joelho. Você vai lá e colocar um aparelho no seu joelho. O médico explica para você, tá? Ele vai lá, mexe no seu joelho, tal, ele muda, altera o campo etéreo, aplica esse aparelho para que seu joelho se corrija. Se você entende que aquele aparelho é como se fosse um gesso de verdade, um aparelho, e você vai para casa, senta e fica com o pé para cima lá, esperando curar semanas lá. E não faz nada além disso, aquilo obviamente não vai curar. Porque toda doença, ela vem para curar a tua moral. Porque o corpo físico nada mais do que um saco de sangue, osso e carne. Só. É igual a gente fala, a vida ela tem muito valor por causa da experiência, mas o corpo, a gente tem que cuidar dele, porque ele é nosso meio de transição aqui nessa terra, de andar nessa terra, mas ele não é nada mais do que um corpo físico, ele é uma roupa. Só que se você não cuidar bem da sua roupa, ela fica rasgada, ela fica suja, ela fica fedendo, né? Então, você não pode pegar e querer ficar lá sentado de molho e não fazer nada esperando curar seu joelho, no caso, o joelho, tá? O que é você curar o seu joelho de verdade? É quando é aplicado uma benesse dessa para você, porque de você estar no centro espírita, já quer dizer que foi permitido que você descobrisse um centro espírita, que alguém falasse para você que não foi por acaso, dessa pessoa falar para você, você ir lá e você ter essa oportunidade de se melhorar, né? Porque o centro espírita é uma forma de intercessão do mundo espiritual no nosso mundo físico. Então, se você receber essa benesse, você tem que fazer jus a isso. Então, por que, por exemplo, vamos colocar só a ponta do joelho? Obviamente, você tem que refletir sobre o seu problema, sobre o porquê que ele existe. Então, por que uma pessoa teria problema no joelho? Com problema no joelho, ela tem dificuldade para carregar peso, para subir escadas, para andar. Ela passa por questões ali de ego, de vaidade, porque ela manca. As pessoas olham, né, o ser humano ele julga. Então ela passa vergonha, ela passa tristeza, ela passa dificuldade física, ela passa várias atribulações para que melhore o ego dela, o orgulho, a vaidade.
Então, é igual eu falei, se você colocar esse aparelho e você não melhorar seu ego, seu orgulho e a vaidade, às vezes, no caso, uma questão de sobrepeso, que é um mau cuidado com o corpo, obviamente que aquele aparelho não vai funcionar, né? Então, especificamente sobre o joelho, nós temos que sanar todas essas questões que estão vindo conjuntas para que esse gesso funcione, compreende? Então, basicamente, é assim que funciona tecnicamente a parte do atendimento médico, né? Depois disso, nós fazemos uma meditação de encerramento para quê? Para que todos da casa entrem numa egrégora vibracional de luz, de harmonia, de cura, né? Geralmente nós colocamos elementos de natureza nessa vibração, né? Para que a gente possa atingir uma egrégora espiritual maior e se conectar com os nossos amigos espirituais, né? E aí você sai do centro, lá da casa, totalmente leve, né? Só que é o que eu falei, tem muita coisa que fica lá fora. Então você sai do centro, às vezes você sai bem, você sai da egrégora da casa, você já sai, já adquire aquele peso nas costas de novo. Por quê? Porque às vezes tem um obsessor que ele não entra lá, ele não quer ser ajudado, e uma questão kármica com você. E ele fica atrelado a você, te educando como mestre, né? E você sofre as coisas da vida junto com esse obsessor, porque ele é o teu grande mestre, né? Um grande cobrador. Então, tem muitas questões que às vezes o centro, obviamente, ele não tem o poder de intervir por causa do livre-arbítrio dos seres, né? Então, se você ocasionou isso para essa pessoa na outra vida, pela lei da ação e reação, você está sofrendo as consequências de uma obsessão por causa disso. Tá? Então, tecnicamente, é assim que funciona o centro, né? Se vocês tiverem dúvidas ou questões sobre o centro, vocês podem estar colocando nos comentários abaixo que eu vou responder depois, tá? E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na quinta-feira com mais uma live, tá bom? Eu quero agradecer a todos pela presença, né? E vamos orar para que a nossa casa possa reabrir em breve e possamos estar juntos lá fisicamente, tá? Então, obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.